A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente! Que bênção estarmos juntos mais uma vez. Estamos aqui prontos para levar a você uma palavra que convide você a refletir cada vez mais a respeito da sua própria vida. Mesmo enfrentando aqui um começo de uma gripe, mas vamos em frente. A gente não pode parar por pouca coisa não é? Na verdade, a gente pode parar por nada, né? Quando a bênção e a graça do Senhor está na nossa vida, aí o negócio é avançar, é ir sempre em frente em nome de Jesus. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever agora, tá bom? Que você possa colocar aí também, acione o sininho para você ficar informado quando chega novidade aqui no canal e, como sempre, né, dá um likezinho, compartilhe com outras pessoas se as mensagens que você tem ouvido aqui, tem assistido aqui, têm sido relevantes, têm sido importantes para a sua vida. Combinado? Sabe, eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo Brasil todo. Aliás, sem exceção, pelo Brasil todo mesmo. Eu faço parte de uma equipe que realiza um seminário chamado Ativação Ministerial. E eu sou um dos pregadores dessa equipe. Tem outros pregadores extraordinários ali e Deus me deu a graça de estar junto com eles. E com isso eu tenho viajado o Brasil todo. Resultado, eu acabo ouvindo dos pastores e também de outras pessoas, membros da igreja, que estão acompanhando o nosso videocast sem perder. Muitos deles trazendo assim depoimentos fortes mesmo, sabe? De palavra que chegou naquele momento certo para as suas vidas, modificando seus pensamentos, sua orientação de vida. Foi extraordinário. Mas aí eu fiquei pensando, esse pessoal não está comentando isso com a gente? E eu não vou ter a chance de conversar com todo mundo pessoalmente por aí para ficar sabendo. Então, gostaria de fazer um pedido a você. Se essas mensagens têm tocado na sua vida, têm tocado no seu coração, não apenas aqui na própria conversa, no bate-papo aqui do YouTube, você comente, mas comente também através deste número que está aparecendo para você agora. Você manda uma mensagem para a gente. Aliás, você pode até fazer mais do que isso. Imagine você que gostaria, por exemplo, de mandar um videozinho. Você quer gravar um vídeo dando um depoimento. Olha, essa mensagem tocou na minha vida e tal. Grava um vídeo, manda para a gente que eu vou postar aqui. Vou colocar aqui no nosso programa um videozinho seu. Tá bom? Logicamente, grava bem bacaninha, né? Usando horizontal, né? A gravação na horizontal. Você faz na horizontal. Faz assim com o celular para gravar, tá certo? Na horizontal. Manda pra gente e eu vou colocar aqui no nosso programa esse seu depoimento. Aliás, pastores, aproveite e já fale da sua cidade, fale do seu endereço aí onde você está fazendo a obra de Deus, tá bom? Combinado? Então, vou ficar aguardando essas suas mensagens. Muito bem, a palavra de hoje eu quero falar sobre passe pelo processo. A grande verdade, gente, é que todos nós queremos a bênção, nós queremos sucesso na nossa vida, nós queremos realizações, mas de preferência que aconteça de forma muito rápida. Essa é a nossa tendência. Nós somos a geração micro-ondas. Mesmo sabendo que a comida esquentada, feita lá no fogão, lá na panela, ela fica mais gostosa, só que demora um pouco mais, aí a pessoa prefere colocar no micro-ondas e programa lá 30 segundos, 40 segundos, porque já sai rapidinho, quentinho, mesmo você sabendo que não fica do mesmo jeito. Porque nós temos uma tendência pela pressa.
Às vezes a gente até não se preocupa tanto com a qualidade das coisas, mas nós queremos que seja muito rápido. Esses dias eu estava passando por uma experiência, eu estava vendo o seguinte, eu ia pedir uma pizza para comer em casa e estava dando uma olhada lá, né, nas pizzarias. A pizza melhor, da pizzaria que eu gosto de pedir, naquele dia estava demorando de 50 minutos a 1 hora. E tem uma outra pizzaria que a pizza não é tão boa, mas eles estavam entregando em 30 minutos. Aí, qual é a sua sugestão? Qual você acha que eu pedi? A boa demorava 50 minutos a 1 hora. A outra, que era meia boca, entregava em 30 minutos. O que eu fiz? Erroneamente. O que eu fiz? Eu escolhi a de 30 minutos. Aí quando a pizza chega, você come, não é tão boa, você não gosta, você reclama, mas foi você que quis que a pizza chegasse mais rápido. Foi você que acelerou o processo. Você não quis passar pelo processo da maneira adequada, no tempo certo, do jeito certo, e depois fica reclamando que a pizza está borrachuda. Você entende o exemplo que eu estou lhe dando? Porque isso acontece em muitas outras áreas da nossa vida. Nós queremos que a bênção aconteça, queremos que os milagres de Deus se manifestem sobre a nossa vida, mas nós, às vezes, não nos sujeitamos a passar pelo processo. E se você prestar atenção, você vai ver que o próprio Deus, ele obedece os processos que ele mesmo criou. Ele mesmo. Eu fico impressionado quando olho, por exemplo, para Gênesis, falando sobre a criação do mundo. Por que Deus demorou aquele tempo todo para construir o mundo, se ele poderia falar, surja tudo do jeito que está na minha mente e tudo simplesmente poderia surgir, como ele fez, por exemplo, com a luz. Haja luz e houve luz. Mas por que ele obedece ali um processo, né? A criação, cada coisa no seu dia certo, no primeiro dia uma coisa, no segundo dia outro, no terceiro outro e tal, e ainda separa o 7º dia para descansar. Será que é difícil para a gente entender que desde esse momento Deus já estava nos dando uma lição a respeito do processo das coisas? Por que um ser humanozinho, né? Ele demora aqueles 9 meses para ser formado no ventre da sua mãe? Aí alguém agora está me dizendo assim, pastor, eu nasci de 6 meses, eu nasci de 7, mas você, por furar o processo, deve ter ficado no hospital e a mãe saiu sozinha da maternidade. Você está percebendo as complicações de quando a gente burla o processo? Você deve ter ficado lá numa incubadora, aí a sua mãezinha todo dia ia lá no hospital para te visitar, às vezes para tirar o leite do peito, para poder dar aquele leite para você, porque você nasceu antes do tempo. Tem gente que acha que é uma grande vantagem. Eu nasci de 7 meses. Nasceu de 7 meses e a mãe saiu sozinha do hospital, tadinha. Sofrendo, com saudade de você, porque o processo não se cumpriu completamente. Você entende o que eu estou querendo te dizer sobre as demais coisas da vida? Eu não sei em que fase você está, não sei em que momento do processo você está, mas deixa eu te falar, passe pelo processo. Eu vejo, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa bem pessoal, bem do lado ministerial, já que eu sei que tem muitos pastores me assistindo agora. Eu fico percebendo na minha própria vida o início do meu ministério. O início do meu ministério foi muito atropelado, sabe? Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, quando eu entrei para o ministério, eu já assumi uma igreja, eu era coordenador regional de jovens, eu estava abrindo uma outra obra, eu era secretário regional, quer dizer, eu fazia um punhado de coisa ao mesmo tempo. Eu era apresentador de programa de rádio, tudo ao mesmo tempo, aprendendo com o meu pastor Abimael Clemente. Agora, sabe o que é interessante? Eu fui auxiliar durante muito tempo. E modéstia à parte, eu fui um excelente auxiliar. Eu ficava acompanhando assim o meu pastor, cada passo dele em cima do altar, para saber o que ele estava precisando. Se ele queria um copo com água, eu já ia levar.
se ele olhava para um lado assim e não tirava os olhos, eu percebia que ali tinha alguma coisa que ele estava querendo que fosse consertado, eu já ia lá para resolver. Sabe, eu estava pronto o tempo todo como pastor auxiliar. E é impressionante como isso me ajudou mais tarde e até hoje mesmo, quando eu estou liderando outras pessoas. Porque eu acho que só sabe liderar aquele que foi liderado. Isso é um processo. Isso é um processo. Veja como Jesus fez com seus discípulos. Ele manda os discípulos de 2 em 2 e, na verdade, ele, na primeira vez que manda, ele diz assim, não levem nada. Não leve alforge, não leve uma outra peça de roupa, não leve nada com vocês. Isso acontece lá em Lucas capítulo 9, tá? Aí os discípulos voltam e ele diz, e aí, como é que foi? Os discípulos, foi uma maravilha. A gente falava no teu nome e os demônios saíam, as pessoas eram curadas. Ah, que maravilha. Aí, no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 30 em diante, Jesus está novamente mandando os discípulos. Aí ele diz assim, lembra quando eu mandei vocês sem nada? Faltou alguma coisa para vocês? E eles disseram, não, nada nos faltou. Aí ele diz, pois agora eu envio vocês novamente. Mas aquele que não tiver espada, venda uma peça de roupa e compre uma espada. Você percebe? O momento agora era diferente, porque era um processo. Então nós precisamos obedecer o processo para que a bênção de Deus aconteça de maneira madura, de maneira verdadeiramente proveitosa na nossa vida. Não queira atropelar o processo. O famoso coach, possivelmente um dos maiores coaches de toda a América Latina, o Paulo Vieira, ele costuma dizer assim, que se atalho fosse bom, chamava-se caminho. Ou seja, não pegue atalho, pegue o caminho é sempre melhor. E aí eu entendo que ele está falando sobre processo. Sabe, não burle o processo, não queime etapas da sua vida. Às vezes eu falo de maneira assim orgulhosa, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Poxa vida, eu confesso a você, eu não tinha necessidade de trabalhar com 11 anos de idade. Eu sou filho único, meu pai e minha mãe, os dois trabalhavam, né? Trabalhos muito humildes, mas nunca faltou nada dentro de casa. Eu não precisava sair para trabalhar com 11 anos de idade, mas eu era insistente e eu falei para minha mãe que estava saindo para jogar bola e saí para procurar emprego. E o meu primeiro emprego foi numa sapataria. Comecei a trabalhar numa sapataria com 11 anos de idade. E durante muito tempo eu falava isso com muito orgulho, sabe? Que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Bobo que eu fui. Perdi mais tempo de rodar peão na rua, de correr atrás de bola, de correr atrás de pipa, sabe? Fiz isso, mas fiz menos do que deveria. Deveria ter, como diz a música, né? Deveria ter brincado mais. É isso. Porque eu acabei queimando o processo. Você acha que eu não sinto falta disso nos dias de hoje? Eu e um outro amigo meu, eu já parei com essa mania, ele continua, colecionando um punhado de carrinho miniatura. Poxa, homem barbado, já é avô e colecionando carrinho. Me desculpe aí você que faz isso, mas isso aí para mim tem alguma mensagem, sabe? Eu acho que isso acaba significando que a gente queimou alguma etapa da nossa vida, seja por necessidade ou não, e aí hoje a gente fica tentando correr atrás. Então, que você possa parar para pensar nisso, tá? Engraçado, eu falei tanto sobre isso que separei um texto para compartilhar com você e nem deu tempo. Mas vou deixar para você ler. Esse texto seria para corroborar isso que eu estou lhe dizendo sobre a importância de verdadeiramente respeitarmos o processo. Josué capítulo 6 é quando o Senhor fala dessa forma com Josué. Capítulo 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Interessante, já entregou, não entregou? Deus está dizendo aqui, entreguei. Já está no passado, já está na sua mão. Mas aí no versículo 3 diz, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens amados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Ou seja,
Ele disse que já estava pronto, mas aí agora ele fala, está pronto? Então agora comece o processo. Se não passar pelo processo, a bênção não chega. Quero que você pense nisso, tá bom? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção e a tua graça sobre todas as pessoas que estão neste momento orando comigo, essas pessoas que estão me acompanhando nesta programação. Eu te peço em nome de Jesus, que cada pessoa possa observar na sua própria vida o seu processo, o processo para alcançar uma vitória, o processo para alcançar uma bênção, e sejam encorajados pelo poder do teu Santo Espírito a não burlar esse processo, a não querer queimar etapa, ainda que seja às vezes desgastante, maçante, mas que eles estejam prontos e dispostos a passar pelo processo, porque este é o caminho da verdadeira e absoluta bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Que a graça poderosa do Senhor permaneça sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, de maneira extraordinária. Estaremos juntos mais uma vez se o Senhor disser que sim. Um abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.